Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste exato momento. Eu sei que você chegou até aqui carregando um peso no coração, talvez uma angústia que não consegue explicar, uma sensação de que algo invisível trava sua vida financeira, impede seu progresso e fecha portas que deveriam estar abertas. Você não está sozinho nessa caminhada. Milhões de brasileiros enfrentam essa mesma batalha silenciosa, sem saber que existe uma oração esquecida, ensinada por um dos maiores santos da Igreja Católica, capaz de destravar completamente sua vida financeira. Padre Pio de Pietrelcina, esse servo fiel de Deus, que carregou em seu corpo os estigmas de Cristo por 50 anos, deixou para a humanidade ensinamentos poderosíssimos sobre a oração. Ele dizia com frequência que a oração é a melhor arma que possuímos, uma chave que abre o coração de Deus. Essas palavras não eram teoria para ele, eram experiência viva, pois através da oração ele testemunhou milagres que a medicina não conseguia explicar, conversões que pareciam impossíveis e libertações de amarras espirituais que aprisionavam famílias inteiras por gerações. Hoje vou compartilhar com você essa oração esquecida que Padre Pio recomendava para aqueles que enfrentavam dificuldades financeiras persistentes. Mas antes de revelar essa oração transformadora, preciso que você compreenda algo fundamental sobre a natureza dos bloqueios espirituais que podem estar travando sua prosperidade. Não foi por acaso que você encontrou este vídeo. A mão de Deus o guiou até aqui, porque chegou o momento de sua libertação. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 26, versículo 2, que como o pássaro que voa e como a andorinha que esvoaça, assim a maldição sem causa não virá. Isso significa que toda estagnação espiritual, todo bloqueio financeiro persistente tem uma origem. Existe sempre uma porta que foi aberta, consciente ou inconscientemente, que permitiu a entrada desse impedimento em sua vida ou na vida de seus antepassados. Padre Pio compreendia profundamente essa realidade espiritual. Ele sabia que muitas das dificuldades enfrentadas pelos fiéis tinham raízes que iam além do visível, alcançando dimensões espirituais que precisavam ser tratadas com oração fervorosa e fé inabalável. Em seus aconselhamentos, ele frequentemente orientava as pessoas a examinarem sua história familiar, buscando compreender padrões de comportamento e acontecimentos que se repetiam de geração em geração. Existe uma família nordestina cuja história ilustra perfeitamente essa realidade. O pai dessa família trabalhava do nascer ao pôr do sol, dedicando-se incansavelmente ao sustento dos seus. Mesmo assim, o dinheiro parecia escorrer entre seus dedos como água. Os filhos adoeciam constantemente, a esposa vivia mergulhada em profunda tristeza, e nenhum esforço humano conseguia reverter aquela situação de miséria persistente. Foram muitos anos de luta em glória até que alguém orientou aquela família a buscar ajuda espiritual através da intercessão de Padre Pio. Em oração, veio a revelação de que o bisavô daquela família, durante uma das secas terríveis que assolaram o sertão há quase um século, havia proferido palavras amargas contra sua própria descendência. Em um momento de desespero absoluto, vendo seus filhos chorando de fome, aquele homem gritou aos céus que nenhum de seus descendentes jamais conheceria fartura. Aquelas palavras, nascidas da dor e do desespero, criaram uma corrente espiritual que atravessou gerações, manifestando-se como pobreza persistente e impossibilidade de prosperar. A Escritura Sagrada nos adverte sobre o poder das palavras. Em Mateus capítulo 12, versículo 37, Jesus Cristo ensina que pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. As palavras possuem um poder espiritual imenso, capazes de abençoar ou de amaldiçoar, de construir ou de destruir.
Padre Pio tinha plena consciência disso e ensinava seus filhos espirituais a vigiarem suas línguas e a desfazerem, através da oração, todo o mal que palavras impensadas pudessem ter causado. Aquela família nordestina, ao compreender a origem de seu sofrimento, aplicou os ensinamentos de Padre Pio sobre a oração de quebra de maldições. Em poucos meses, as transformações começaram a se manifestar. O pai conseguiu um emprego melhor, as doenças cessaram, a alegria retornou àquele lar. O que gerações de trabalho duro não conseguiram resolver, a oração feita com fé verdadeira destravou em semanas. Mas os bloqueios financeiros nem sempre têm origem em palavras proferidas por antepassados. Às vezes, a causa está em objetos presentes dentro de nossos próprios lares. Padre Pio alertava sobre a importância de mantermos nossas casas espiritualmente limpas, livres de qualquer objeto que pudesse ter sido consagrado a forças contrárias à vontade de Deus. Ele dizia que nossa casa deve ser um santuário, um lugar onde a presença de Deus possa habitar sem impedimentos. Uma família gaúcha enfrentava situação semelhante. Acidentes constantes, perdas financeiras inexplicáveis, conflitos que surgiam do nada e destruíam a harmonia do lar. Quando buscaram orientação espiritual, descobriram que um objeto antigo, herdado de uma avó já falecida, havia sido consagrado em rituais que não serviam ao Deus verdadeiro. Aquele objeto decorativo, aparentemente inofensivo, funcionava como uma porta aberta para influências espirituais negativas. Ao removerem o objeto e consagrarem a casa a Deus através da oração ensinada por Padre Pio, a paz finalmente retornou àquele lar. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, pergunta que comunhão pode ter a luz com as trevas. Essa pergunta retórica nos leva a refletir sobre tudo aquilo que permitimos entrar em nossas casas e em nossas vidas. Padre Pio era enfático ao dizer que não podemos servir a dois senhores. Nossa vida, nossa casa, nossa família, tudo deve estar consagrado exclusivamente a Deus. Há ainda uma terceira causa comum para os bloqueios financeiros persistentes, e esta talvez seja a mais delicada de todas. São os pactos feitos por antepassados em busca de poder, riqueza ou conhecimento. O livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, revela que as consequências espirituais de certos atos podem atravessar até a terceira e quarta geração. Isso não significa que Deus deseja punir os inocentes, mas que existem leis espirituais cujos efeitos se propagam através do tempo até que alguém se levante com autoridade para quebrá-los. Um empresário mineiro viveu essa realidade. Seus negócios prosperavam inicialmente, mas invariavelmente desmoronavam antes de completar um ano. Esse padrão se repetiu tantas vezes que ele já havia perdido as contas. Parecia haver uma maldição sobre tudo que suas mãos tocavam. Através da oração e da intercessão de Padre Pio, veio a revelação de que seu avô, décadas atrás, havia feito um pacto buscando prosperidade imediata, oferecendo em troca o futuro de seus descendentes. Quando esse empresário compreendeu a origem de seu problema e aplicou a oração que vou ensinar a você hoje, aquele pacto ancestral foi anulado pela autoridade do sangue de Cristo. Hoje, esse mesmo homem lidera uma empresa que gera centenas de empregos e serve como testemunho vivo do poder libertador de Deus. Padre Pio ensinava que não existe maldição mais poderosa que o sangue de Jesus Cristo. Ele citava frequentemente a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, onde o apóstolo Paulo declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição por nós. Isso significa que na cruz do Calvário, Jesus não apenas pagou pelos nossos pecados, mas também quebrou todo o poder de maldição que pudesse nos aprisionar.
Através da oração, nós ativamos essa vitória já conquistada e a aplicamos às áreas específicas de nossas vidas que ainda não experimentaram essa libertação. Agora, meu irmão, minha irmã, quero que você prepare seu coração para receber a oração esquecida que vai destravar sua vida financeira. Mas antes, preciso falar sobre algo absolutamente essencial: a fé. Jesus ensinou em Marcos, capítulo 11, versículo 24, que tudo quanto pedirmos em oração, crendo, receberemos. A oração sem fé é como semente lançada em terra árida. Pode até germinar, mas não produzirá fruto. Padre Pio era conhecido por sua fé inabalável. Dizia ele que a fé não é acreditar que Deus pode fazer algo, mas ter a certeza absoluta de que Ele fará. Essa distinção é fundamental. Muitos oram pedindo, mas poucos oram crendo que já receberam. A oração que transforma realidades é aquela feita com a convicção de que Deus já está agindo, mesmo antes de vermos qualquer sinal exterior de mudança. O apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 1, versículos 6 e 7, adverte que aquele que pede deve fazê-lo com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento de um lado para outro. Padre Pio costumava dizer que a dúvida é a porta pela qual o inimigo rouba nossas bênçãos. Quando oramos com fé, fechamos essa porta e garantimos que aquilo que pedimos será manifestado no tempo de Deus. Uma senhora amazonense vivia a repetir orações mecanicamente, como quem recita palavras vazias, sem qualquer expectativa de resposta. Dia após dia, suas súplicas subiam aos céus, mas pareciam bater num teto e retornar sem efeito. Não havia fé em suas palavras, apenas desespero e rotina. Quando foi orientada a orar com fé verdadeira, concentrando toda a sua alma em um único minuto de oração sincera, sua vida começou a mudar drasticamente. O que anos de orações vazias não conseguiram, um minuto de oração feita com fé inabalável realizou. Padre Pio ensinava que quando oramos, devemos visualizar aquilo que estamos pedindo como já realizado. Ele dizia para vermos com os olhos da fé as correntes se quebrando, as portas se abrindo, a luz divina invadindo cada área de nossa vida. Essa visualização não é fantasia, é exercício de fé que colabora com a ação de Deus em nosso favor. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, peço que deixe seu gostei neste vídeo e se inscreva no canal. Esse simples gesto nos ajuda a levar essa palavra de fé e esperança para mais pessoas que estão precisando de libertação. Juntos, podemos alcançar milhares de brasileiros que sofrem em silêncio, sem saber que existe um caminho de libertação através da oração. Uma mãe maranhense conheceu o poder dessa oração de maneira extraordinária. Seu filho havia se envolvido com drogas e criminalidade, e por 3 anos ela chorou e suplicou sem ver qualquer mudança. As noites eram longas, o desespero era constante e parecia que nenhuma oração era capaz de alcançar aquele jovem perdido. Quando ela aprendeu a orar com autoridade, declarando quebradas as correntes espirituais sobre seu filho, a transformação veio em apenas 2 semanas. Voluntariamente, o jovem buscou ajuda, abandonou as drogas e hoje é um instrumento de Deus para ajudar outros jovens que enfrentam a mesma situação. Padre Pio deixou claro que a oração não é magia. As palavras em si não têm poder próprio. O poder está na autoridade de Jesus Cristo que invocamos quando oramos com fé sincera. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus promete que se clamarmos a Ele, Ele nos responderá e nos revelará coisas grandes e ocultas que não conhecemos. Essa promessa é para você hoje. Deus quer revelar a você os segredos que vão destravar sua vida financeira. Agora, vamos preparar nosso espírito para esse momento sagrado. Peço que você respire profundamente e afaste qualquer distração. Se possível, coloque sua mão sobre o coração.
Este é um momento entre você e Deus, mediado pela intercessão de Padre Pio e de todos os santos que hoje habitam junto ao Pai Celestial. Padre Pio recomendava ungir as entradas da casa com azeite, formando uma cruz nas portas e janelas. O azeite não possui poder em si mesmo, mas é um símbolo bíblico da presença do Espírito Santo, como vemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, quando o profeta ungiu Davi e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Se você tiver azeite à mão, pode realizar esse ato de consagração enquanto fazemos a oração. Vamos orar juntos agora. Repita essas palavras com todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a intensidade de sua alma. Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, venho diante do teu trono de graça neste momento sagrado, amparado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Reconheço tua soberania sobre minha vida, minha família e minha casa. Pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, teu servo fiel, apresento-te minhas necessidades e meus clamores. Em nome de Jesus Cristo, com toda a autoridade que me foi concedida como Filho de Deus, eu declaro quebrada toda a maldição hereditária sobre minha linhagem familiar. Cancelo agora todo decreto de pobreza proferido por meus antepassados. Anulo toda sentença de escassez que foi pronunciada sobre minha descendência. Quebro todo vínculo com a miséria e com a derrota que possa ter sido estabelecido até a 10ª geração passada. Despedaço as correntes de dívidas, de falências, de perdas financeiras inexplicáveis que tentam se perpetuar em minha família. Revogo todo pacto feito por meus antepassados com entidades que não servem ao Deus verdadeiro. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, anulo toda consagração maligna feita sobre objetos em minha casa. Purifico espiritualmente este lar e declaro que esta casa serve ao Senhor. Neste exato momento, você pode estar vendo na tela alguns recursos recomendados que podem ajudar a aprofundar sua vida de oração e sua caminhada espiritual. São materiais especialmente selecionados para fortalecer sua fé e manter viva essa chama de devoção que está sendo acesa em seu coração agora. Como está escrito em Isaías, capítulo 10, versículo 27, o jugo será desfeito por causa da unção. Recebo agora a unção libertadora do Espírito Santo, essa unção que remove fardos pesados e despedaça jugos antigos. Declaro que minha casa é território de Deus. Minha família está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Minhas finanças estão libertas de toda a maldição. Profetizo uma nova história sobre minha vida. Onde havia escassez, haverá abundância. Onde havia dívidas, haverá prosperidade. Onde havia portas fechadas, haverá oportunidades. Onde havia estagnação, haverá progresso. Agradeço-te, Pai, porque sei que já atendeste esta oração, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Padre Pio ensinava que essa oração, feita com fé sincera, tem o poder de quebrar maldições que persistem há gerações. Ele dizia que não é a duração da oração que importa, mas a intensidade da fé e a autoridade espiritual com que ela é proferida. 1 minuto de oração verdadeira vale mais que horas de repetições mecânicas. Conheço a história de uma família de pescadores catarinenses que vivia sob constante ameaça de tragédias no mar. A cada geração, pelo menos um membro da família morria afogado. Esse padrão se repetia há mais de 150 anos, criando um clima de medo permanente que impedia aquela família de viver em paz. Quando investigaram a origem espiritual dessa maldição, descobriram que um ancestral distante havia provocado deliberadamente o naufrágio de um barco rival, causando a morte de vários pescadores. A maldição proferida pelos familiares das vítimas atravessou as gerações até que, através dessa oração de libertação, o ciclo foi finalmente quebrado.
Para que essa libertação seja completa e permanente, existem alguns passos importantes que você deve seguir a partir de agora. Padre Pio era muito claro quanto a isso. A oração abre a porta, mas nossa cooperação mantém essa porta aberta. Primeiro, mantenha sua casa espiritualmente limpa. Examine cada cômodo em busca de objetos que possam ter significados espirituais contrários à sua fé. Quadros, estátuas, amuletos, qualquer objeto que tenha sido usado em práticas espirituais alheias ao cristianismo deve ser removido. Não se trata de superstição, mas de obediência ao princípio bíblico que nos ensina a não termos comunhão com as trevas. Uma professora goiana sofria com pesadelos terríveis todas as noites. Não conseguia descansar e isso afetava sua saúde e seu trabalho. Após fazer essa oração, o Espírito Santo a guiou até uma estatueta decorativa que havia ganhado de presente. Embora parecesse um objeto artístico inofensivo, aquela peça havia sido consagrada em rituais pagãos. Ao removê-la de sua casa, imediatamente a paz retornou às suas noites. Segundo, perdoe todos que lhe feriram. O perdão não é um favor que você faz aos outros, mas uma libertação que você concede a si mesmo. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, que se perdoarmos aos homens suas ofensas, nosso Pai Celestial também nos perdoará. Mas se não perdoarmos, também não seremos perdoados. A falta de perdão é uma das portas mais comuns pelas quais as maldições entram e permanecem em nossas vidas. Um homem paranaense carregava amargura profunda contra seu pai por anos de abandono e maus tratos. Essa raiz de ressentimento bloqueava todas as bênçãos em sua vida. Os negócios não prosperavam, os relacionamentos fracassavam, a saúde era precária. Quando ele, através da oração, decidiu perdoar seu pai de coração, sentiu como se correntes invisíveis se despedaçassem ao seu redor. Em poucos meses, sua vida inteira foi transformada. Padre Pio dizia que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. A amargura não machuca quem nos feriu, machuca a nós mesmos. Ela fecha as portas da bênção e mantém abertas as portas da maldição. Por isso, o perdão é parte essencial do processo de libertação financeira. Meu irmão, minha irmã, essa é apenas a primeira parte de nossa jornada espiritual juntos. Há ainda muito mais que preciso compartilhar com você sobre como proteger sua libertação, como semear para colher abundância e como garantir que as bênçãos que estão sendo destravadas em sua vida permanecerão para sempre. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvíamos juntos essas palavras, não pare aqui. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela para continuar essa jornada de libertação. Na próxima parte, vou revelar os segredos que Padre Pio ensinava sobre a lei da semeadura e como proteger o milagre que está acontecendo em sua vida neste exato momento. Não deixe para depois. Clique agora e continue conosco nessa caminhada de fé. Que bom que você continuou comigo nessa jornada sagrada de libertação. O fato de você ter clicado para prosseguir mostra que seu coração está verdadeiramente aberto para receber tudo o que Deus tem preparado para a sua vida. Na primeira parte, quebramos as maldições que travavam sua prosperidade. Agora, vamos aprender a proteger essa libertação e a ativar os princípios espirituais que farão a abundância fluir permanentemente em sua direção. Padre Pio de Pietrelcina compreendia uma verdade espiritual que muitos ignoram. Não basta expulsar o mal, é preciso ocupar o espaço vazio com a presença de Deus. Jesus Cristo ensinou essa lição de forma muito clara no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Ele disse que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então,
Diz consigo mesmo que voltará para sua casa de onde saiu. E voltando, encontra-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Essa passagem nos revela algo fundamental sobre a vida espiritual. Uma casa limpa, mas vazia, é um convite para que o mal retorne com força multiplicada. Por isso, após quebrarmos as maldições através daquela oração poderosa, precisamos preencher nossa vida com práticas espirituais que mantenham a presença de Deus ativa e constante em nosso lar. Padre Pio ensinava que a oração diária é como o alimento para a alma. Assim como o corpo enfraquece sem comida, a alma definha sem oração. Ele acordava ainda de madrugada para conversar com Deus, e suas últimas palavras antes de dormir eram sempre dirigidas ao Pai Celestial. Essa constância na oração criava ao redor dele uma atmosfera espiritual tão densa que as pessoas sentiam a presença de Deus apenas por estarem próximas a ele. Você não precisa ser um santo canonizado para viver essa realidade. A mesma presença de Deus que envolvia Padre Pio está disponível para você. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ele habita em todo o coração que se abre com sinceridade para recebê-lo. O profeta Jeremias registrou a promessa divina no capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, quero ensinar a você um dos princípios mais poderosos que Padre Pio transmitia aos seus filhos espirituais: a lei da semeadura. Esse princípio está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo declara que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Muitas pessoas interpretam esse princípio de forma limitada, pensando que se refere apenas a contribuições financeiras para a igreja. A semeadura espiritual vai muito além do dinheiro. Envolve nosso tempo, nossos talentos, nossas palavras, nossos gestos de bondade, nossa disposição para servir ao próximo. Tudo o que semeamos com amor retorna multiplicado para nossas vidas. Padre Pio era um semeador incansável. Passava horas no confessionário ouvindo os pecados e as dores das pessoas, oferecendo consolo, orientação e absolvição. Mesmo quando seu corpo estava debilitado pelas doenças e pelos estigmas, ele continuava semeando amor, paciência e misericórdia. E a colheita vinha de formas extraordinárias, milhares de conversões, curas inexplicáveis, milagres que desafiavam toda a lógica humana. Conheci a história de uma família mineira que vivia em extrema pobreza no interior do estado. Após quebrarem as maldições através da oração que ensinei na primeira parte, o pai daquela família, mesmo tendo pouquíssimos recursos, sentiu no coração o chamado para semear. Começou separando uma pequena porção de alimento toda semana para compartilhar com vizinhos ainda mais necessitados. A mãe, que era costureira habilidosa, passou a dedicar algumas horas semanais para fazer roupas para crianças carentes da comunidade. Os filhos, ainda jovens, ofereciam-se para ajudar os idosos da vizinhança com pequenos serviços. O que aconteceu nos meses seguintes foi extraordinário. O pai conseguiu um emprego muito melhor do que jamais havia sonhado. A mãe recebeu de um doador anônimo uma máquina de costura nova, muito superior à que possuía. Oportunidades de estudo surgiram para os filhos. Aquela casa, que antes era conhecida na comunidade pela miséria, passou a ser conhecida pela abundância. Não foi coincidência. Foi a lei da semeadura operando com precisão matemática no reino espiritual.
A Escritura Sagrada é enfática sobre esse princípio. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo adverte que não devemos nos enganar, pois Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Essa é uma lei espiritual tão consistente quanto a lei da gravidade no mundo físico. Você pode não acreditar na gravidade, mas se pular de um prédio, sofrerá as consequências. Da mesma forma, a lei da semeadura opera independentemente de nossa crença nela. Padre Pio ensinava que existem diferentes tipos de semeadura, e todas são importantes para uma vida de abundância plena. A primeira e mais fundamental é a semeadura do perdão. Quando perdoamos aqueles que nos feriram, estamos semeando misericórdia e colheremos misericórdia. Jesus foi muito claro sobre isso no Sermão da Montanha, registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quero que você faça agora um exercício espiritual poderoso. Pense em alguém que lhe causou dor, alguém que talvez tenha sido parte da maldição que quebramos em sua vida. Pode ser um familiar que o rejeitou, um sócio que o traiu, um amigo que o abandonou na hora da necessidade. Agora, em vez de alimentar o ressentimento, semeie perdão. Declare em voz alta, se possível, em nome de Jesus Cristo, eu perdoo completamente essa pessoa. Libero-a de qualquer dívida emocional comigo e libero a mim mesmo do peso desse ressentimento. Essa declaração pode parecer difícil, especialmente se a ferida ainda está fresca. Padre Pio sabia disso e ensinava que o perdão nem sempre começa como sentimento. Às vezes, começa como decisão da vontade. Você decide perdoar por obediência a Deus, mesmo que seu coração ainda esteja doendo. Com o tempo, o sentimento se alinha à decisão e a cura se completa. Um jovem sergipano carregava ódio profundo contra seu padrasto por anos de maus tratos durante a infância. Esse ódio havia se entranhado em sua alma de tal forma que se manifestava como uma doença autoimune severa. Nenhum tratamento médico conseguia controlar os sintomas. Quando esse jovem aprendeu sobre a semeadura do perdão e decidiu, por um ato de vontade, liberar seu padrasto de toda a dívida emocional, algo extraordinário aconteceu. Gradualmente, seu corpo começou a responder aos tratamentos que antes eram ineficazes. A doença entrou em remissão. O perdão que ele semeou produziu uma colheita de saúde física. A segunda forma de semeadura que Padre Pio ensinava é a semeadura de palavras de vida. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, declara que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Suas palavras são sementes espirituais poderosíssimas que você planta diariamente no jardim do seu futuro. O que você está semeando com suas declarações? Muitos brasileiros têm o hábito inconsciente de amaldiçoar a própria vida com palavras negativas. Dizem coisas como, nunca vou conseguir sair dessa situação, minha família é amaldiçoada, dinheiro não é para mim. Sempre que as coisas começam a melhorar, algo dá errado. Essas declarações são sementes de destruição plantadas com as próprias mãos. E a colheita vem, inevitavelmente, na forma de mais fracasso, mais escassez, mais portas fechadas. Padre Pio era extremamente cuidadoso com suas palavras. Ele compreendia que cada declaração carrega poder espiritual. Por isso, ensinava seus filhos espirituais a substituírem as palavras de morte por palavras de vida. Em vez de dizer estou falido, declarar Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas na glória. Em vez de dizer essa doença vai me matar, confessar pelas chagas de Cristo fui sarado. Uma mãe pernambucana tinha o hábito de dizer sobre seu filho rebelde que aquele menino não tinha jeito e iria acabar na cadeia como o pai. Sem perceber, ela estava profetizando destruição sobre a vida do próprio filho.
Quando a orientei a mudar suas declarações, inicialmente ela resistiu. Parecia hipocrisia dizer coisas positivas quando a realidade era tão negativa. Expliquei que não se tratava de negar a realidade, mas de declarar a verdade espiritual que ainda não havia se manifestado no mundo físico. Ela começou a declarar diariamente: meu filho é um homem de Deus, destinado a grandes conquistas, cheio de sabedoria e propósito divino. Nos primeiros dias, as palavras pareciam vazias. Nas primeiras semanas, não havia qualquer sinal de mudança no comportamento do jovem. Mas ela persistiu fielmente nessa semeadura de palavras por 21 dias consecutivos. No final do primeiro mês, percebeu pequenas mudanças. No final do terceiro mês, a transformação era visível a todos. Hoje, aquele mesmo jovem é universitário dedicado, líder em sua comunidade, exemplo para outros jovens. Se essa mensagem está tocando seu coração, peço que você deixe seu gostei e se inscreva no canal. Sua participação nos ajuda a continuar levando essa palavra de esperança e libertação para milhões de brasileiros que precisam ouvir essas verdades. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento é uma semente que você planta para abençoar outras vidas. A terceira forma de semeadura é a material, e esta precisa ser feita com discernimento e pureza de coração. Jesus alertou em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, para não fazermos nossa esmola diante dos homens para sermos vistos por eles. Quando deres esmola, que sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que sua esmola seja dada em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Padre Pio era extremamente discreto em sua caridade. Ajudava os pobres sem fazer alarde, encaminhava recursos para famílias necessitadas sem que ninguém soubesse de onde vinha a ajuda. Ele compreendia que a semeadura feita para aparecer já recebeu sua recompensa no aplauso humano. A semeadura feita em secreto é que acumula tesouros no céu. Um empresário gaúcho enfrentava uma crise financeira devastadora. Sua empresa estava à beira da falência, as dívidas se acumulavam, os credores pressionavam. Após quebrar as maldições através da oração que ensinei, ele sentiu no coração um impulso estranho: doar uma quantia significativa para uma família necessitada que conhecia. Humanamente falando, aquilo era loucura. Como doar quando se está precisando? Mas ele obedeceu ao impulso do Espírito e fez a doação em absoluto sigilo. Uma semana depois, um cliente antigo com quem não tinha contato há anos procurou-o com uma proposta de parceria. Aquele projeto não apenas salvou a empresa da falência, como a elevou a um patamar de prosperidade que o empresário jamais havia experimentado. A semeadura em momento de escassez produziu colheita em tempo de abundância. Isso nos leva a um princípio que Padre Pio enfatizava constantemente. A semeadura no reino de Deus frequentemente parece ilógica aos olhos humanos. Quem dá quando está precisando? Quem abençoa quando necessita de bênçãos? Quem perdoa quando foi profundamente ferido? É precisamente essa aparente contradição que revela a sabedoria divina, que é superior à sabedoria humana. O profeta Isaías registrou as palavras do Senhor no capítulo 55, versículos 8 e 9. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos fazer uma oração específica para direcionar as bênçãos de Deus às áreas mais necessitadas de sua vida. Essa oração complementa aquela que fizemos na primeira parte e funciona como uma semeadura espiritual direcionada. Coloque sua mão sobre o coração e ore comigo com toda a fé. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo e pela intercessão de São Pio de Pietrelcina,
trago diante de ti cada área da minha vida que precisa de restauração e abundância. Para minhas finanças, declaro que toda dívida será paga, todo déficit será transformado em superávit. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, serei cabeça e não cauda, estarei por cima e não por baixo. Cancelo toda a programação de pobreza implantada em minha mente. Renuncio a toda mentalidade de escassez. Recuso-me a viver como mendigo quando sou filho do Rei dos Reis. Abro minhas mãos para receber a abundância que já foi liberada para mim nos lugares celestiais. Para minha saúde, profetizo que cada sistema do meu corpo funcionará em perfeita harmonia, conforme foi projetado pelo Criador. Declaro sobre minha vida as palavras do Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades, quem sara todas as minhas enfermidades. Cada célula, cada órgão, cada tecido está agora alinhado à vontade perfeita de Deus. Rejeito toda enfermidade e todo diagnóstico contrário ao projeto divino para meu corpo. Para meus relacionamentos, decreto que toda divisão será substituída por unidade, toda mágoa por compreensão, todo conflito por paz. Como ensina a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. Esforço-me por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quebro ciclos de relacionamentos destrutivos. Rompo padrões disfuncionais herdados de gerações anteriores. Atraio para minha vida pessoas que me abençoarão e serão abençoadas através de mim. Para meus projetos e sonhos, declaro que nenhuma porta que Deus abrir será fechada por mãos humanas. Como está escrito em Isaías capítulo 22, versículo 22, Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Desativo toda sabotagem espiritual contra meu progresso. Recebo visão clara, direção divina e favor sobrenatural para cada projeto alinhado ao propósito de Deus. Para meus filhos e descendentes, profetizo que serão como flechas nas mãos de um guerreiro, atingindo alvos que eu jamais poderia alcançar. Como promete Isaías, capítulo 54, versículo 13. Todos os meus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos meus filhos. Estabeleço um novo legado de bênção que se estenderá por 1000 gerações. Pai, recebo com gratidão essas bênçãos, não por meus méritos, mas pela obra completa de Cristo na cruz, em seu nome poderoso. Amém. Padre Pio ensinava que após fazermos orações como essa, devemos aprender a proteger nosso milagre. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Existem ladrões espirituais que tentarão roubar sua libertação, sua bênção, seu milagre. Precisamos conhecê-los para nos defendermos. O primeiro ladrão é a dúvida. Após você fazer essas orações poderosas, virão pensamentos questionadores. Será que funcionou mesmo? Será que estou realmente livre? Será que algo vai mudar? Reconheça esses pensamentos como ataques diretos à sua fé. Padre Pio dizia que a dúvida é a arma favorita do inimigo, porque ataca justamente aquilo que dá poder à nossa oração, a fé. Combata a dúvida com a palavra de Deus, assim como Jesus fez no deserto quando foi tentado. Quando vier o pensamento de que nada mudou, declare: está escrito que se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Estou livre porque Jesus me libertou, não porque me sinto livre ou porque vejo resultados imediatos. Um pastor capixaba, após quebrar uma maldição familiar de divisão ministerial que havia destruído o trabalho de seu pai e de seu avô, foi severamente atacado por pensamentos de dúvida. Durante semanas, nada parecia ter mudado. Os mesmos conflitos, as mesmas divisões ameaçavam sua congregação. Mas ele decidiu permanecer firme na declaração de sua libertação. Cada manhã, antes mesmo de levantar da cama,
confessava em voz alta que a maldição estava quebrada pelo sangue de Jesus. 3 meses depois, testemunhou a maior reconciliação que sua comunidade já havia visto. A maldição realmente havia sido quebrada. Apenas levou tempo para a manifestação visível. O segundo ladrão é o medo do retorno. Muitas pessoas, mesmo após experimentarem libertação genuína, vivem tensas, esperando que as maldições voltem. Esse medo cria uma abertura espiritual precisamente para aquilo que temem. O livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, registra as palavras daquele patriarca sofredor. Aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. O medo funciona como uma fé invertida, atraindo para a nossa vida exatamente o que não queremos. Padre Pio aconselhava seus filhos espirituais a praticarem o que ele chamava de jejum de palavras negativas. Durante 21 dias, vigie rigorosamente tudo que sai de sua boca. Não verbalize medos. Não repita histórias de fracasso. Não declare expectativas negativas. Em vez disso, encha sua boca de louvor, gratidão e confissões de fé. Esse exercício reprograma sua mente e fecha as portas para o retorno do mal. Uma empresária paraibana havia experimentado libertação de uma maldição financeira, mas continuava dizendo para quem quisesse ouvir que estava esperando tudo desmoronar novamente, porque sempre acontecia assim com ela. Quando a orientei sobre o jejum de palavras negativas, ela percebeu o quanto estava sabotando sua própria libertação. Os primeiros dias foram difíceis porque o pessimismo havia se tornado parte de sua identidade. Mas ela persistiu. E no 20º dia de disciplina verbal, recebeu uma proposta de parceria que transformou completamente seu negócio. Neste momento, você pode estar vendo na tela alguns recursos que selecionamos especialmente para ajudá-lo a manter viva essa chama espiritual. São materiais de oração, devocionais e outros recursos que podem fortalecer sua caminhada de fé nos dias que virão. O terceiro ladrão é a associação com pessoas que não respeitam sua libertação. O apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Após sua libertação, talvez seja necessário reavaliar alguns relacionamentos. Não estou sugerindo que você abandone família ou amigos, mas que estabeleça limites saudáveis. Se alguém constantemente zomba de sua fé, ridiculariza sua libertação ou tenta arrastá-lo de volta a comportamentos associados às maldições quebradas, você precisa criar uma distância respeitosa. Padre Pio era amoroso com todos, mas selecionava cuidadosamente aqueles com quem passava mais tempo. Ele sabia que somos profundamente influenciados pelas pessoas que nos cercam. Um jovem mato-grossense havia sido libertado de vícios destrutivos através da oração. Porém, continuava frequentando os mesmos lugares e mantendo as mesmas companhias que haviam facilitado sua queda. Poucos meses depois, estava de volta aos mesmos padrões. Quando finalmente compreendeu a necessidade de proteger sua libertação através de novas associações, experimentou liberdade permanente. O quarto ladrão é a ingratidão. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. O mestre perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? A ingratidão daqueles 9 não anulou sua cura física, mas apenas o que voltou recebeu a palavra adicional de Jesus. Tua fé te salvou. A gratidão completa a obra e abre portas para bênçãos maiores. Padre Pio cultivava uma vida de gratidão constante. Agradecia a Deus não apenas pelas bênçãos, mas também pelas dificuldades, compreendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Estabeleça o hábito de agradecer diariamente, mesmo quando a manifestação completa de sua libertação ainda não for visível. A gratidão mantém abertos os canais entre você e o céu. Uma mãe alagoana havia orado pela libertação de seu filho da dependência química. Nos primeiros dias, não viu mudança alguma. Mas em vez de reclamar ou duvidar, começou a agradecer pelos pequenos sinais de melhora. Um dia sem uso, uma conversa mais calma, um olhar menos vazio. Essa atitude de gratidão acelerou o processo de recuperação e em 6 meses seu filho estava completamente livre, trabalhando e reconstruindo sua vida. O quinto ladrão são os talentos não desenvolvidos. Jesus contou a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, onde o servo que enterrou seu talento foi severamente repreendido. Muitas vezes, a maldição que quebramos estava precisamente impedindo que desenvolvêssemos os dons que Deus nos deu. Agora que estamos livres, precisamos identificar e desenvolver esses talentos. Examine sua vida com honestidade. Que habilidades, dons ou talentos você possui que não estão sendo plenamente utilizados? Talvez você saiba cozinhar muito bem, mas nunca considerou isso como uma possível fonte de renda. Talvez tenha facilidade para ensinar, mas nunca ofereceu aulas particulares. Talvez escreva bem, mas nunca tentou publicar nada. Frequentemente, é através desses talentos adormecidos que virá sua maior bênção financeira. Um homem paulista havia quebrado uma maldição geracional de fracasso profissional. Durante toda a sua vida, sentira um chamado para escrever, mas nunca havia desenvolvido esse dom. Sempre surgia algo mais urgente, alguma obrigação mais premente. Após sua libertação, ele decidiu dedicar 1 hora diária à escrita, não importando o que acontecesse. Começou um blog simples, depois escreveu artigos, posteriormente um livro. Hoje, seus escritos inspiram milhares de pessoas e provêem abundantemente para sua família. O talento estava lá o tempo todo, apenas esperando para ser desenvolvido. Chegamos agora ao momento de selar tudo o que fizemos com uma oração final de cobertura e proteção. Padre Pio ensinava que assim como os israelitas no Egito marcaram suas portas com sangue e foram poupados pelo anjo da morte, nós devemos marcar espiritualmente nossa vida com o sangue de Jesus para permanecermos protegidos. Ore comigo esta oração de selamento. Pai Celestial, Senhor dos Exércitos, Deus de todo poder e majestade, venho diante de Ti com o coração transbordando de gratidão por tudo que tens realizado em minha vida através dessas orações. Agradeço pela libertação, pela quebra de maldições, pela abertura de novos caminhos, pelas bênçãos que já estão se manifestando e por aquelas que ainda virão. Em nome de Jesus Cristo e pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, selo agora esta libertação com o sangue do Cordeiro. Marco espiritualmente minha vida, minha casa, minha família, meu trabalho, meus bens, meus projetos com o sangue precioso de Jesus. Toda maldição quebrada permanecerá quebrada. Toda porta fechada pelo inimigo permanecerá aberta por Deus. Como está escrito no livro de Números, capítulo 23, versículo 8. Como amaldiçoarei aquele a quem Deus não amaldiçoa? Como proferirei maldição contra aquele contra quem o Senhor não proferiu maldição? Declaro que estou debaixo da bênção irrevogável do Altíssimo. Estabeleço um perímetro de proteção espiritual ao redor de tudo que me pertence. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Como promete Isaías, capítulo 54, versículo 17, esta é a herança dos servos do Senhor. Ativo os anjos do Senhor para guardarem meus caminhos. Como promete o Salmo 91, versículos 11 e 12, Deus dará ordem aos seus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos.
Eles me sustentarão em suas mãos para que meu pé não tropece em pedra. Profetizo que minha libertação não ficará restrita a mim. Ela se estenderá a todos que entrarem em contato comigo. Minha vida será testemunho do poder libertador de Deus. Minha história inspirará outros a buscarem sua própria libertação. Serei canal de bênção por onde quer que eu passe. Declaro que este é apenas o começo de uma nova história. O melhor de Deus para minha vida está por vir. Como promete Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus conhece os planos que tem para mim, planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, guarde essas palavras em seu coração como tesouro precioso. Quando vier a dúvida, volte a este vídeo e ouça novamente. Quando vier o medo, declare as promessas que aprendemos juntos. Quando vier a tentação de retornar aos velhos padrões, lembre-se do poder dessas orações que quebraram maldições de gerações. Padre Pio, do céu onde intercede por nós junto ao Pai, vê as transformações que já começaram em sua vida. Ele vê correntes se partindo, portas se abrindo, luz penetrando em lugares que antes eram dominados pela escuridão. Sua vida não será mais a mesma após essa libertação. Você experimentará paz onde havia tormento, abundância onde havia escassez, saúde onde havia enfermidade, união onde havia divisão. Não porque Padre Pio tinha algum poder especial, mas porque o nome de Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E esse nome foi invocado sobre sua vida com fé e com poder. Lembre-se sempre, a oração verdadeira, feita com fé inabalável, pode reverter maldições de séculos em questão de momentos. Este é o poder extraordinário que Deus colocou nas mãos de seus filhos. Use-o com sabedoria, com reverência e com gratidão. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a graça de Deus o sustente em cada passo dessa nova jornada. Que o amor do Pai Celestial o envolva como manto protetor em todos os dias de sua vida. Vá em paz, sabendo que está verdadeiramente livre. Porque se o Filho o libertar, você será livre de fato. Essa é a promessa de Jesus registrada em João, capítulo 8, versículo 36. E as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Se esse vídeo abençoou sua vida, não guarde essa bênção apenas para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Envie para aquele familiar que está passando por dificuldades financeiras. Mande para aquele amigo que parece viver debaixo de uma nuvem de azar. A libertação que você experimentou pode alcançar outras pessoas através do seu gesto de amor. E se você quer continuar aprofundando sua vida espiritual, aprendendo mais sobre os ensinamentos de Padre Pio e crescendo em sua fé, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Temos muito mais conteúdo preparado para abençoar sua vida e fortalecer sua caminhada com Deus. Não deixe essa chama se apagar. Clique agora e continue conosco nessa jornada de fé e libertação.